Olá a todos, meu nome é Caio Vinícius Corsini, eu sou estudante de Ciência da Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje vou falar um pouco sobre um problema da Maratona de Programação de 2024, segundo semestre de 2024, é o abaixo da diagonal secundária, um problema do bcrowd de código 1186. Bem, vamos primeiro ler sobre o que é o problema. Leia um caractere maiúsculo que indica uma operação que deve ser realizada e uma matriz 12 por 12. Em seguida, calcule e mostre a soma ou a média, considerando somente aqueles elementos que estão abaixo da diagonal secundária da matriz, conforme ilustrado abaixo, área verde. Bem, primeiro vamos lembrar o que é uma diagonal secundária. Bem, numa matriz a gente tem várias linhas e várias colunas, e a diagonal primária seria a diagonal que vai do canto superior esquerdo até o inferior direito, seria nesse sentido. Agora, a secundária é do superior direito para o inferior esquerdo, como a gente pode ver em amarelo aqui nessa ilustração. O que a gente quer é fazer a operação somente com o que está abaixo da diagonal secundária. Logo, eu não vou considerar nenhum elemento acima dela ou que esteja na própria diagonal, só abaixo. E pelo que a gente pode ver, o primeiro input vai ser a operação que eu quero fazer, S para soma ou M para média, e o restante dos inputs são vários valores reais para preencher essa matriz. Essa matriz vai ser preenchida pelo próprio usuário, célula por célula. Como é uma matriz que sempre vai ser 12 por 12, seriam 12 vezes 12, 144 células para serem preenchidas. E se a gente considerar que também temos a operação, seriam 145 inputs no total. Então, beleza. Vamos começar observando o nosso pseudocódigo. Bem, primeiro nós vamos ter que declarar a nossa matriz 12 por 12, vai ser um tamanho fixo, então a gente não precisa se preocupar com n. Depois a gente tem o caractere, que vai ser lido do usuário. E depois a gente vai ter que ler cada valor real de cada célula na minha matriz. Após isso, aí de fato a gente vai fazer a operação. Como a gente tem tanto a soma quanto a média envolvem somar todos os elementos, para fazer a média eu preciso somar os elementos, eu já faço a soma antes mesmo de verificar qual operação se trata, se é de soma ou de média, porque ambas vão precisar realizar essa soma inteira. Aí um ponto importante é que nesse problema a gente quer somar apenas o que está abaixo da diagonal secundária. Como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente pode fazer a seguinte lógica, que eu só vou somar se a soma da linha mais a coluna for maior que 11. Porque vamos observar aqui que conforme eu vou descendo nas minhas linhas, a quantidade de elementos à direita que eu tenho que somar vai aumentando. Por exemplo, na linha 0 eu não vou somar nada. Na linha 1 eu somo o último elemento. Na linha 2 eu somo os dois últimos, depois 3 últimos, e assim por diante. Vamos supor, por exemplo, linha 1 mais 11 vai ser maior do que 11, vai dar 12. Então eu posso somar esse elemento aqui. Linha 2 mais 10 também vai dar maior que 11, então eu somo esse elemento. 2 mais 11 dá 13. Eu somo esse elemento aqui. E assim por diante. Com essa lógica, eu consigo somar apenas os elementos abaixo da diagonal secundária. Eu poderia, em teoria, fazer uma coisa hard-coded, por exemplo, somar matriz 1, 11 mais matriz 2, 10. Em teoria eu poderia, mas não seria uma solução muito elegante. É mais interessante fazer dessa forma. Vai ficar mais curto o código, mais fácil de digitar. E aí depois que eu fiz a soma, aí sim eu vejo qual operação que eu quero. Se eu escolhi S, eu só preciso imprimir a soma, não preciso fazer mais nada além disso. Agora, se foi o M que eu escolhi, de média, aí eu vou precisar fazer um cálculo a mais, que é o da média. Que nesse caso teria que fazer a soma dividido pela quantidade de elementos abaixo da diagonal secundária, que nesse caso vai ser um número fixo, 66, que eu coloquei aqui. Eu poderia também, nessa minha solução eu não fiz, colocar uma variável a mais de, por exemplo, contagem de elementos, que eu poderia, por exemplo, incrementar a cada
elemento válido que eu encontrasse e depois usar essa contagem para dividir. Essa seria uma outra forma de fazer, ao invés de deixar hardcoded assim. Mas ambos os métodos dão certo. E uma vez feita essa média, eu imprimo e dou esse resultado. Agora, caso a operação escolhida seja inválida, eu só imprimo 0, 0. Bem, e aqui nós temos a nossa implementação em C. C foi a minha primeira linguagem que escolhi para resolver esse problema, porque é uma linguagem muito recomendada para maratona de programação. Ela é uma linguagem bem versátil e ela é muito rápida e também dá um grande poder para o programador. Você tem poder muito grande sobre o que está acontecendo na linguagem, diferente, por exemplo, de uma linguagem como Python, em que muita coisa fica abstraída e você não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas. Bem, aqui eu tenho minhas constantes, 12, que se refere às dimensões da matriz, e 66.0, que é o número de elementos abaixo da diagonal secundária. Lembre-se sempre de colocar ponto zero quando estiver fazendo operações com floats, para manter ele como float, não converter em um int. Eu fiz aqui uma função separada para fazer a soma dos elementos, que eu vou precisar fazer para tanto soma quanto para média. Aqui eu tenho o input do usuário, que eu uso o scanf. E aqui eu faço minha chamada de função e aqui as minhas condições, if, e else. Lembre-se sempre de colocar a quebra de linha para o bcrowd considerar válido, e também o main tem que ser do tipo int, tem que retornar algum inteiro após a sua execução para funcionar corretamente no bcrowd. Agora, vamos copiar essa solução e vamos testar aqui no bcrowd. Vou clicar para enviar. E pelo que pudemos ver, deu certo. Ah, mas vocês querem ver funcionando? Ver como que funcionaria na prática? Bem, aqui nós temos um exemplo no Excel de qual teria que ser o resultado dessa soma e da média. Então vamos testar isso no meu terminal. Vamos primeiro testar a soma. Eu fiz um programinha aqui no Python que vai digitar os valores da mesma forma como estão aqui no Excel. Isso é de 1 até 144. Então vamos esperar um pouco. Bem, como podemos ver aqui, o resultado deu 6.644, o que bate com o Excel. Agora vamos testar também a média. Bem, como podemos ver aqui, a média bateu com o que temos aqui no Excel. Então, essa aqui foi minha solução em C, mas como um bônus eu também refatorei em Java e em Python. A lógica continua a mesma, que aliás é a parte mais importante. A linguagem é o de menos, o mais importante é você saber a lógica por trás da questão. A linguagem é mais sintaxe mesmo, apesar de ter algumas linguagens mais recomendadas para competições, como C, também é válido fazer em Java, em Python. Aqui a solução em Java é um pouquinho mais verbosa, mas a lógica é essencialmente a mesma. E em Python é uma linguagem bem mais enxuta, então ficou bem menorzinha a solução. Eu deixei bem comentado para poder ler. E caso vocês queiram testar por si próprios as soluções ou querem dar uma estudada, eu deixei todas essas soluções no meu GitHub, caso vocês queiram acessar. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham aprendido algo ou entendido melhor esse problema. Até mais!